É ao vivo, é assim mesmo, né? É ao vivo. Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos. É com muita alegria que estamos voltando aqui fazendo esta gravação online novamente, como é de conhecimento de todos os irmãos. Há uma liminar na justiça que impede que os nossos templos sejam abertos. Então, por isso, meus irmãos, estamos fazendo as gravações online para que os irmãos possam estar ouvindo a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer algumas recomendações aos irmãos antes de entrarmos aqui no momento devocional da palavra. Hoje em dia, irmãos, com essa pandemia, com esse vírus que está se alastrando, o coronavírus, nome científico é o Covid-19, nós temos visto uma propagação de fake news muito grande, né? Há um vasto conteúdo onde muitos estão espalhando e muitas vezes essas propagandas que nós estamos espalhando é propaganda fakes, né? São propagandas que não tem nada a ver com o que está sendo tratado, com o momento em que nós estamos atravessando. Então eu quero sugerir aos irmãos que tomem muito cuidado com essas propagandas, com esses fakes, né? Porque muito deles são fake news. E por que também não dizer que muitos se usam desta ocasião para profetizar, para nos trazer algo dizendo que é de Deus, quando na verdade, meus irmãos, não é, né? Então nós cristãos devemos tomar muito cuidado e seguir a palavra de Deus, seguir as recomendações que existem na palavra, pois a verdadeira profecia é a palavra do nosso Deus. Uma outra recomendação: continuemos em oração, buscando a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar, irmãos, orando não só pela nossa cidade em Montemor, mas também pelo estado de São Paulo, pela nossa pátria amada, o Brasil, e pelo mundo. Ontem mesmo estava lendo um noticiário na Itália, só no dia de ontem, um período de 24 horas, morreram aproximadamente 730 pessoas. Então, irmãos, nós como Igreja do Senhor, nós temos que continuar orando, buscando a face do Senhor, pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus. Outro sim também, meus irmãos, vamos, principalmente os idosos, as pessoas de mais idades, vamos se reservar um pouco, ficar enclausurado, ficar em casa, né? Para que não possamos correr nenhum risco. E logo mais, irmãos, conforme as notícias ministeriais elas forem saindo, nós estaremos transmitindo as mesmas a todos os membros e congregados da nossa igreja. Que Deus em Cristo abençoe a todos os membros, a todos os congregados, a todos que não pertencem à nossa denominação, mas que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Que Deus em Cristo possa vos abençoar poderosamente. Meus irmãos, antes de entrarmos aqui no momento devocional, eu quero fazer uma oração. Oremos. Querido, eterno e bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido de mais uma vez aqui estarmos. Pai, falando da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra, Senhor, ela é eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela penetra até a divisão da alma, juntas e medula. Senhor, que nesta noite, Pai, a Tua palavra fale ao meu coração, fale ao coração daquele, Senhor, a qual está nos ouvindo, Pai, através das redes sociais, através, Senhor, da nossa plataforma digital. Que o Senhor Jesus abençoe, guardando, cobrindo, Senhor, com o Teu sangue poderoso, e que o Teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Pai, dai-nos da Tua graça, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, eu quero aqui vos trazer uma palavra da parte do nosso Deus. Eu havia dito no vídeo anterior que nós estaríamos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, mas meditando na palavra de Deus, neste dia, o Senhor falou poderosamente ao meu coração no que se diz respeito a essa palavra que quero transmitir a todos os irmãos, a todos que nos ouvem nesta tarde. Quem sabe, irmãos, daremos continuidade sobre as 7 cartas do Apocalipse quando estivermos presencialmente na nossa igreja. Eu quero meditar com os irmãos uma palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 10, verso de número 46. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, que quer dizer mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Meus amados irmãos, estamos aqui diante de uma palavra da parte do nosso Deus, a qual a Bíblia ela vai nos contar acerca desse homem chamado Bartimeu. Antes de entrarmos aqui nesses versículos do 46 ao 52, eu quero fazer aqui uma breve introdução sobre quem era Bartimeu. Primeiramente, o seu nome é Bartimeu, que em uma junção quer dizer Bar. Bar quer dizer filho e Timeu quer dizer o pai. Então, ele era filho de Timeu. A Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que este homem, por nome Bartimeu, ele era cego. Ele era um homem mendigo. Quando nós olhamos para a história secular deste homem chamado Bartimeu, nós vamos observar que este homem, ainda pequeno, vai nos contar um grande historiador hebreu por nome Flávio Joséfo. Este homem, ainda durante a sua infância, esta criança, durante a sua infância, o seu pai, ele era um grande comandante do exército romano. E ali Timeu, que era o seu pai, ele começou a liderar alguns processos contra o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano, eles estavam afligindo um povo com seus impostos, com as suas duras cargas pesadas. Ali, Timeu, ele passa a representar um grande obstáculo no Império Romano. E naquela época, o Império de Roma dominava não só as cidades vizinhas da Galileia, toda a Judéia, mas o Império Romano dominava uma boa parte do mundo. E ali Timeu, ele passa a demonstrar contra o Império Romano uma grande resistência, a ponto do Império Romano e o governador de Roma determinar que Timeu ele fosse preso, que ele pagasse com a sua própria vida. Timeu agora ele vem a óbito, os romanos eles matam Timeu.
E como se não fosse o bastante, naquela época era muito comum, além de matar, eles queriam também deixar uma prova para que as outras pessoas não se envolvessem com o governo romano. Eles pegam aquela criança que ainda muito nova e eles arrancam o globo ocular daquela criança chamado Bartimeu. Uma atrocidade muito grande fazem com aquela criança. Agora imagine os senhores, aquela criança, ela cresce sem pai, ela cresce sem uma família e aquela criança, ela cresce cega. Há um ditado que diz hoje em dia que o pior cego é aquele que não quer ver, não é? E isso é bem verdade quando nós olhamos para tudo que acontece na nossa volta. O pior cego é aquele que não quer ver. Mas não vamos entrar aqui neste mérito. Eu quero falar apenas deste homem por nome Bartimeu. Ele cresce, a idade chega e ele é um homem cego. E o cego, naquela época, ele não tinha valor nenhum diante da sociedade. Era uma pessoa desprezível, era uma pessoa que não ia com certeza, diante da sociedade, ser bem visto. Era uma pessoa que não podia trabalhar. Era uma pessoa que, se quisesse conseguir alguma coisa, era necessário que essa pessoa, ele fosse para a beira do caminho pedir uma esmola. Era necessário que essa pessoa vivesse uma vida mendigando, uma vida de miséria. E não foi diferente com Bartimeu. Bartimeu começou a entender a sua vida e ele agora vai para as esquinas para pedir uma esmola. Quem sabe ele não tinha o que comer, quem sabe ele não tinha o que vestir, quem sabe ele não tinha um calçado sequer. A Bíblia faz questão de nos dizer que grande multidão, eles vão para Jericó e grande multidão estava ali seguindo Jesus. É bem verdade que durante todo o ministério de Jesus, haviam pessoas que estavam interessadas no pão que Jesus partia, haviam pessoas que estavam interessadas somente nos milagres que Jesus operava, mas também existia aqueles que estavam necessitando de um milagre e uma intervenção de Deus sobre sua vida. E ali uma grande multidão chega em Jericó. A Bíblia vai nos dizer no verso de número 46 que Bartimeu estava sentado na beira do caminho mendigando. E o interessante é que ele viveu toda a sua vida mendigando à beira do caminho e nunca houve alguém que pudesse lhe ajudar. Por exemplo, houve quem pudesse dar um pão, houve quem pudesse dar para ele uma moeda, uma dracma, houve quem pudesse dar uma palavra, quem sabe até de esperança. Houve também aqueles que deram uma palavra dizendo: não tem mais jeito, para você não há jeito diante dessa situação. Mas estava chegando um naquela cidade que ele não só daria jeito na vida de Bartimeu, como também o curaria daquele mal que aquele homem estava vivendo. E a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho mendigando. Mas no verso de número 47, ele vai ouvir que Jesus de Nazaré ia passar sobre Jericó. E a melhor coisa que tem, irmãos, na vida do homem, na vida da mulher, na vida do jovem, é ouvir que Jesus, ele ainda passa no lar, ele ainda passa na família, ele ainda passa sobre o casamento, ele ainda passa sobre as situações que não tem jeito. E quando Jesus ele passa, pode ter certeza que ele tem jeito para toda e qualquer situação. Por quê? Porque nós ainda cremos em um Deus todo-poderoso, em um Deus que opera milagre, em um Deus que muda a situação do ser humano. E Bartimeu ouve dizer que Jesus ia passar, e quando ele ouve dizer que Jesus ia passar, ele começa a clamar a Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Algumas traduções da Bíblia vão dizer: tem compaixão de mim. Quando ele clama dizendo Jesus, filho de Davi, ele está indo contra os religiosos daquela época, porque eles não acreditavam que Jesus ele era o Messias, principalmente o saduceu, os fariseus, todo aquele clã religioso daquela época. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas quando Bartimeu começa a clamar, ele começa a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Eu creio que o Senhor é o Messias, eu creio que o Senhor é o enviado, eu creio que o Senhor é aquele que da raiz de Davi viria, eu creio que o Senhor é o Jesus, aquele que é o unigênito de Deus, o enviado para curar, o enviado para restaurar, aquele que foi enviado para trazer a salvação a todos nós. Sabe o que eu entendo, meu amado irmão? Que quando ele começa a clamar, ele está dizendo: Senhor, eu não tenho mais chance nenhuma diante da sociedade, diante da minha família, diante da medicina, mas agora eu estou recorrendo a um Deus que é poderoso, a um Deus que pode me curar desta enfermidade. Meus irmãos, olha uma coisa, entenda e aprenda com Bartimeu. Quando vai chegar uma hora que as alternativas vão faltar, nós não vamos conseguir recorrer, mas é aí que nós temos que crer que tem um Deus todo-poderoso e que quando nós clamamos a Ele, Ele está com as suas mãos estendidas para curar não só a minha vida, mas para curar a tua vida, para curar a nação, para curar esse planeta. É tempo da igreja do Senhor clamar, é tempo da igreja do Senhor buscar, é tempo da igreja do Senhor estar em contínua oração, buscando ao nosso Deus. O profeta Jeremias vai dizer em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual tu não sabe. Aquele que clama, ele tem resposta. Aquele que clama, Deus responde. Aquele que clama, o milagre acontece. Então deixa eu te falar uma coisa: vamos clamar, vamos buscar a Deus, vamos interceder ao Senhor, pois eu tenho certeza que as mãos do Senhor, elas continuam estendidas para que o milagre aconteça. E tenha certeza, irmão, já disse no vídeo anterior e volto a dizer novamente: toda essa situação que nós estamos vivendo, o nosso Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o controle e Ele também não perderá, porque tudo, irmãos, está sobre as suas mãos. E agora, irmãos, voltando à história, a Bíblia vai nos dizer no verso 48 que muitos começaram a repreender Bartimeu para que ele se calasse, mas a Bíblia diz que enquanto eles repreendiam, ele começava a gritar cada vez mais alto. Há momento na minha e na tua vida que muitos vão olhar e vão dizer: para que você está clamando? Para que você ainda está buscando? Para que você ainda está orando? Está vendo que nada acontece? Está vendo que nada muda? Está vendo que nada sai do seu lugar, as coisas estão exatamente como começou. Mas deixa eu te dizer, e é uma recomendação, aprendendo com este homem chamado Bartimeu: continue clamando, meu irmão, continue clamando, minha irmã. Por mais que muitos digam que não tem jeito, o nosso clamor ainda é ouvido no céu e o nosso Deus ainda nos responde. Pode parecer
reconhecer que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e com certeza não é. O trabalhar de Deus não é igual ao nosso trabalhar, não é como nós queremos, não é como nós imaginamos, mas é como Deus ele tem determinado para que aconteça. Assim vai acontecer. É interessante que o sábio, ele escrevendo em Eclesiastes, capítulo 3, ele vai nos dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. Meu irmão, essa prova que você está passando, há um tempo determinado por Deus. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, há um tempo determinado por Deus. Tudo que você, toda situação que você se encontra hoje, familiar, financeira, sentimental, há um tempo determinado por Deus. Mas uma coisa é certa: nós temos que continuar clamando ao Senhor, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor, pois se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, com certeza nem aqui nós estaríamos falando a palavra do Senhor, nem aí você estaria me ouvindo falar da palavra do Senhor. Mas dê graças a Deus, dê glória a Deus, porque esta graça um dia te alcançou, esta misericórdia um dia te alcançou, esse amor de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, ele nos alcançou, e nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha certeza, esta dificuldade não é para você morrer, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E voltando aqui, meus irmãos, a este texto que estamos meditando, ele grita mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se há uma coisa, irmãos, que mexe com Deus, é quando ele encontra um coração contrito e quebrantado, é quando ele encontra um coração aberto, para que ele possa entrar e ele possa trabalhar em corações. E ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma intervenção, eu preciso de algo da tua parte. Olha quanto tempo, Senhor, eu vivi esperando, mas eu tenho certeza que hoje o que está diante de mim não é uma autoridade do povo judeu, não é um rabino, não é um estudioso, mas quem está aqui é Jesus de Nazaré, aquele que foi enviado para curar a chaga, para curar as feridas, para nos trazer a salvação e para mudar as vidas daqueles que estão na sarjeta. E de repente, irmãos, a Bíblia diz no verso de número 49 que Jesus ele para aquela trajetória, ele ouve aquele homem clamar e ele diz: chame ele, pois eu quero conhecer quem é esse que está clamando pelo meu nome. De repente alguém chama o cego e alguém diz para ele: tem bom ânimo. Sabe o que eles querem dizer com esta palavra? Tem bom ânimo. Olha, aquele que pode trazer a vida, ele está aí. Alegra o teu coração, tenha força, levanta-te, ele está te chamando. Meu irmão, minha irmã, meus amigos que nos ouvem, eu quero te dizer esta palavra também: tenha bom ânimo, porque o que está na tua vida é maior, o que está sobre os teus negócios é maior. E este homem é aquele que tem o poder de acalmar o mar, ele tem o poder de dizer ao vento: aquieta-te, vento. E pode ter certeza que depois de um terremoto, de um vendaval, vai vir a calmaria, e o tempo de cantar ele vai chegar sobre a minha e sobre a tua vida. Quando Bartimeu ele ouve dizer que o mestre estava chamando, a primeira coisa que ele faz é lançar a sua
sua capa. O que quer dizer, meu irmão? A capa nada mais era que representava que ele era cego. Quando ele chegava a um determinado lugar, ele iria tirar a sua capa, ele iria abrir a sua capa, para que fosse ali jogada sobre a sua capa as esmolas que ele tanto precisava. E a primeira coisa que ele larga é a capa. Ele lança de si a capa. Antes do milagre acontecer, ele já estava deixando a capa, que dizia que ele era um mendigo. Ele já cria no seu coração que aquele homem que estava chamando, a saber, Jesus de Nazaré, ele iria trazer a solução para o problema de Bartimeu. Ele lança de si a capa e de um salto, ele tinha tanta expectativa que ele deu um salto e foi falar com Jesus. Que coisa linda é quando nós vamos falar com o Mestre. Que coisa linda é quando nós vamos ter um particular com o Mestre. Há momentos que nós vamos chegar diante do Mestre, a nossa alma vai estar aflita, o nosso coração vai estar triste, e é nesse momento que muitas vezes nós nem temos palavra para falar com o Mestre, apenas lágrimas correm nos nossos olhos, mas é neste momento que o Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, ele vai trazer uma grande calmaria, ele vai trazer o conforto, ele vai trazer a alegria, mas para isso, irmãos, nós temos que ir falar com o Mestre. Para que haja calmaria, é necessário falar com o Mestre. Para que haja o alívio na nossa alma, é necessário falar com o Mestre. Para que haja, irmãos, uma paz dentro do nosso coração, é necessário falar com o Mestre. Se nós não abrimos mão de algumas coisas que nos prendem nesses últimos dias e ir falar com o Mestre, não haverá o sossego da nossa alma, não haverá paz interior, não haverá, irmãos, aquele refrigério que tanto precisamos. Nós estamos vivendo em uns dias onde muitos estão preocupados, estão enclausulados dentro do seu lar, estão presos dentro de casa, estão tão preocupados que não falam mais com o Mestre, que não buscam mais a presença do Mestre. Mas é nesse momento, irmãos, que a nossa alma deve ter sede dele, deve almejar a ele. E eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã: vá até a presença do Mestre, vá falar com ele, porque é bem certeza que ele vai trazer o refrigério para a tua alma, a paz de espírito que você tanto busca. Ele vai preencher aquele buraco que está dentro da tua alma. Ele quer sarar as feridas que está te dilacerando, que está acabando contigo. Ele quer apagar estas marcas do passado. Ele quer apagar esta tristeza que você carrega dentro do seu coração. Mas como está nos dizendo a palavra, é necessário que nós lancemos de nós algumas coisas que nos prendem até este prezado momento. Como o cego Bartimeu, ele lançou a capa, ele levantou e foi ter com Jesus. É necessário que nós abrimos mão de algumas coisas, que nós renunciemos a algo na nossa vida para que o milagre de Deus ele aconteça. Tem muitos hoje buscando milagre, mas não renuncia muitas coisas que estão atrapalhando, que estão criando uma barreira para que o milagre de Deus aconteça. Quer ver o milagre acontecer? Renuncia você mesmo, renuncie o seu ego, renuncie aquilo que está acima de Deus, renuncie aquilo que você tanto estima, renuncie aquilo que está sendo entronado na tua vida. O
único que tem que ser entronado, que tem que ser as primícias, que tem que ser a honra, a glória e o louvor é Jesus. Este tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. E quando nós agir assim, pode ter certeza que o milagre vai acontecer diante das nossas vidas. Verso de número 51, quando ele chega até Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? É claro que o cego ali, ele poderia responder tantas coisas para Jesus, não é? Ele poderia dizer: Senhor, eu quero riqueza. Senhor, eu quero uma boa casa. Eu quero um bom carro. Eu quero uma boa conta bancária. Mas naquele momento, irmãos, a necessidade do cego era que ele tornasse a enxergar. Nós temos que aprender, irmãos, a que Deus ele só vai operar o milagre na nossa vida quando nós reconhecermos o que é necessário na nossa vida. Deus ele está presente, Deus ele está nos falando que ele quer suprir todas as nossas necessidades e não as nossas regalias. O que o cego necessitava naquele momento era que ele tivesse a sua visão de volta. E ele responde: Senhor, eu quero ver. Verso 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Para que o milagre aconteça, é necessário que nós tomamos algumas posturas, como tomou esse cego de Jericó, como tomou Bartimeu. E Deus ele não tem compromisso, meu irmão, com quem está à beira do caminho mendigando. É tempo de nós largarmos a capa, é tempo de nós ir falar com o Mestre, porque o milagre ele vai acontecer. E depois que o milagre acontecer, nós temos que seguir Jesus pelo caminho. O caminho que Jesus seguir, nós também temos que seguir a Ele. Não ficar no caminho, mas seguir Jesus pelo caminho. Meus irmãos, fiquem com esta palavra da parte do nosso Deus. No próximo domingo, às 19 horas, estaremos novamente nesta reunião ao vivo. Também quero lembrar a todos os irmãos que estaremos fazendo as videoaulas com as nossas lições da escola dominical, tanto da juventude e dos adolescentes, como também a sala dos adultos. Logo mais, no decorrer desta semana, nós estaremos postando lá no nosso grupo para os irmãos estarem acompanhando e interagindo acerca do assunto que estamos tratando neste trimestre na nossa escola bíblica dominical. Antes de encerrarmos, eu quero fazer uma oração por todos os irmãos, por todos vocês que se propuseram nesses minutos estar nos acompanhando neste culto online. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar de uma forma gloriosa, que o Senhor vos guarde e vos proteja, que a bênção do Pai Todo-Poderoso esteja sobre cada família, esteja sobre cada criança, sobre cada pai, sobre cada mãe, que o Senhor alcance você aí, onde você estiver, e o nome do Senhor seja glorificado. Se você puder também neste momento curvar sua cabeça e fechar os seus olhos, eu quero orar juntamente com vocês. Oremos. Querido Deus, querido Pai,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nestes momentos, Senhor, onde passamos diante da Tua presença, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, meditando naquilo que o Senhor tem falado para aqui conosco, Senhor, nesta ocasião. Pai, abençoa, Senhor, os ouvintes, a qual estão nos ouvindo nesta noite, Pai. Abençoa a cada família, Senhor, que está aí no seu lar, a cada um, Senhor. Visita, Senhor, trazendo a bênção, trazendo a paz, trazendo a alegria. Senhor amado, guarde, Pai, os nossos anciãos, as nossas crianças. Guarde, Senhor, a nossa membresia da nossa igreja. Abençoe, Senhor, a cada membro, ó Pai. Senhor, enriqueça de bênçãos espirituais. Pai querido, nós cremos no Teu milagre, nós cremos no Teu agir e no Teu manifestar. Oramos também, Senhor, por cada autoridade constituída, não só na cidade de Montemor, Senhor, mas em todo o Brasil. Pai querido, dê a Tua bênção e a Tua graça. Oriente, Senhor, os governantes. Abençoe, Senhor, a cada órgão, Senhor, desta cidade. Senhor, dê a Tua bênção e a Tua graça. Pai querido, Deus da glória, visita, Senhor, a cada um neste momento. Vá de encontro, Senhor, a cada necessidade, a cada problema e cada situação. Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus por excelência. Pai querido, entra com providência nesta situação, Senhor, que o Teu filho clama, que o Teu filho pede. Entra com providência, Senhor, trazendo a bênção. Pai querido, por mais, Senhor, que os médicos dizem que não tem jeito, mas eu creio que a última palavra ainda vem de Ti. Senhor, abençoa, Pai, o pobre, o órfão, o necessitado, a viúva, Senhor. Abençoa, Senhor, para que nunca falte o alimento sobre a mesa dos Teus filhos, ó Pai. Antes, o Senhor supra todas as necessidades e o Teu nome, Senhor, seja louvado e glorificado. Pai querido, dê-nos da Tua bênção, da Tua graça e da Tua misericórdia. Dai-nos um dia abençoado, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você puder estender suas mãos, eu quero transmitir a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.